Tiago 1, eu fiz uma exposição, eu fiz uma mensagem do versículo 1 ao 4, fiz uma introdução à carta, expliquei o contexto histórico, quem é esse Tiago. Então eu não vou voltar a isso tudo para não ficar extensa essa próxima. E eu quero compartilhar do versículo 5 a 12. Então Tiago 1, de 5 a 12. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia aí. Tiago 1, de 5 a 12. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, o irmão, porém, está sobrando aqui, Gilberto, pode baixar um pouquinho só. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa mensagem, para que o Espírito de Deus ministre ao mais profundo do seu ser. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez oramos. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos auxilie, nos oriente nas nossas limitações e fraquezas. Fortaleça-nos nessa noite, encoraja-nos, exorta-nos, ensina-nos. Ó Deus, nesse processo que o Senhor mesmo nos inseriu, nos ajude a passar por ele, sem perder de vista o que é mais importante para nós, o alvo. Prosseguir firmemente para o alvo, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nos ajuda nesse tempo, Senhor. Ajuda a igreja, ajuda o teu povo. Fala conosco nessa noite, Pai. Precisamos tanto ouvir tua voz. Que o teu Espírito leve mentes e corações cativas à tua palavra nessa hora. E que o Senhor, em todos os atos, gestos, canções, palavras, pensamentos que estão neste lugar, nesse momento, que tu recebas toda a glória para si e faça de nós semelhantes ao amado da nossa alma, Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Tiago escreve essa carta com um propósito, você já sabe. E interessante que ele escreve para um grupo. E quando ele escreve essa carta, ele tem um propósito de pegar os crentes dispersos e encorajá-los nesse processo que eles passam de provação, tempo de provação, um tempo de dificuldade. Ele escreve e ele fala que há um grupo, um grupo das 12 tribos, e quando ele diz 12 tribos, ele está falando da igreja, do povo, dos judeus que se converteram, e por causa da perseguição foram dispersos também, espalhados. Tiago, ele saúda esses irmãos, e ele começa a dizer, falando exatamente de provação, de tempo difícil, de tempo que todos vamos passar, e Tiago vai nos ensinar que as provações, elas são compatíveis, elas fazem parte da vida cristã. É interessante que nós vemos o esforço de se apresentar um outro evangelho, um evangelho que não tem provação, um evangelho que não tem luta, que não tem batalhas, um evangelho só de bênçãos, só de vitórias, só de conquistas. Pastor, é essa mesmo? Ô pastor, eu sou visitante, é esse evangelho mesmo que eu gosto. Você está no lugar errado, erradíssimo, você errou de igreja. Não é esse o evangelho de Cristo. Ele está falando, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
O Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. Isso não quer dizer que o cristão não celebre coisas boas, não viva coisas boas. Nós vamos para vários extremos. Aí temos outro grupo que acredita o seguinte: o cristão não pode sorrir, o cristão não pode celebrar, o cristão não pode comemorar aniversário, o cristão não pode celebrar o Natal e comer junto, e sorrir junto, e dar boas gargalhadas. Nós vamos para o outro extremo. Mas o que o Tiago está querendo dizer é o seguinte: olha, as perseguições, as provações, os tempos de dificuldade são compatíveis, fazem parte da vida do cristão. Por quê, pastor? Porque esse mundo que nós estamos não é a nossa pátria, não é o lugar de origem. Nós não somos deste lugar. E a Bíblia vai dizer: não, vocês não são daqui, vocês são forasteiros, peregrinos, vocês também são da dispersão, vocês também estão andando. Tiago também vai nos ensinar que a fé, que as provações, elas não só são compatíveis com a fé cristã, mas elas são variadas. Ele usa uma palavra aqui, da onde deriva a palavra poikilos, ou policromática, ou várias cores. E ele fala: quando vocês passarem por várias provações, ele está falando, são de diversas formas, elas acontecem, elas são compatíveis. Então nós, como cristãos, temos que parar de falar assim: eu não sei o que eu fiz para passar por um negócio desse. Elas são compatíveis, elas fazem parte da vida cristã. Mas ele também vai nos ensinar que as provações não só são compatíveis, não só são variadas, mas elas também são pedagógicas. As provações nos ensinam. Na verdade, o Senhor, Ele nos coloca em tempos, ou faz com que nós passemos por provações, para nos ensinar. Por exemplo, quando Jesus ordena os discípulos a passar para o outro lado do mar, e uma tempestade pega os discípulos, eles obedecendo a Deus. O que Jesus queria ensinar para eles? A descrição é linda demais. Quando Jesus acalma a tempestade, aparece no meio da tempestade, entra no barco e ele dá uma ordem, o mar cessa, eles se prostram diante de Jesus e falam assim: quem é esse que até os ventos do mar lhe obedecem? Porque as provações são pedagógicas. Elas nos ensinam não só quem é Deus, mas elas nos ensinam a lidar com tempos difíceis. Tiago não só vai mostrar aqui que as provações são compatíveis, são variadas, são pedagógicas, mas sobretudo que são passageiras. Elas passam. Ele diz: meus irmãos, tende motivo de alegria ao passardes pelas provações. Contrário que a gente aprende muito, provação não é o lugar de origem do cristão. Ele não vai permanecer a vida toda na provação. O Tiago está dizendo, é passageira. Elas são de fato compatíveis, elas são de fato variadas, elas são de fato pedagógicas, mas elas passam. Elas passam e criam em mim e você bagagem e maturidade para a próxima que virá, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Maturidade. Qual que é, o que ele vai dizer? Aí no versículo 5 ele diz: se alguém tiver ausência, necessidade de sabedoria, peça. O que é sabedoria? Como passar pela provação com sabedoria? Já parou para perceber, irmãos, que na maioria das provações nós perdemos muitas vezes a razão? As provações às vezes nos esmagam tanto que nós muitas vezes perdemos a razão. Corremos de um lado para o outro, falamos demais, atacamos demais, conversamos demais e perdemos a razão. E Tiago vai falar o seguinte: olha, como passar pelas provações com sabedoria? O que é sabedoria? Primeiro, como passar com a provação com sabedoria? Eu quero pensar com você alguns pontos. Primeiro, entendendo o processo. Entendendo o processo. Verso 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
A perseverança tem que ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Preste atenção. Eu quero que você entenda que o alvo de Deus, para mim, para você, para a igreja, é a maturidade. É alcançar a maturidade. O que é isso, pastor? À medida que nós vamos sendo provados, nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós com um propósito. Qual é o propósito? A chegar à estatura madura do padrão Cristo, o homem perfeito. Ou seja, as provações são boas. É por isso que o Tiago está falando, se alegre, porque vocês foram inseridos dentro de um projeto, e dentro desse projeto Deus tem um propósito para ele. O que é? É vocês alcançarem a estatura do varão perfeito, a maturidade. E aí Deus nos prova para primeiro, nos desmamar de atitudes infantis que nós temos. As provações nos ensinam, as provações nos fazem crescer, as provações nos fazem virar homens, mulheres maduras, equilibradas, com bom senso, com visão do todo. Então, primeira coisa, como passar entendendo o processo. Eu estou em um processo, Deus me colocou em um processo, Deus está tratando comigo. Logo, meu irmão, preste atenção, para de culpar as pessoas pela sua provação. Nós precisamos parar com isso. Quem fica apontando o outro é menino, a culpa dele, pastor. Os pequenininhos aqui da igreja fazem isso. Pastor, foi ele, a culpa é dele. E nós temos uma geração de cristãos, crianças na fé, meninos na fé. Vou citar para você, por exemplo, você começa a entrar em provação. Aconteceu já aqui, acontece em outras igrejas, acontece em um bocado de igreja, acontece, na verdade, aqui em Alagoas, eu acho que quase todas as igrejas acontece esse negócio. Eu atribuo isso muito ao evangelho que se prega em Alagoas. Um monte de menino na fé, e começa a passar luta. Aí ele pega e cria uma expectativa que a igreja vai fazer tudo para ele. A igreja não vai fazer, a igreja não consegue fazer. Aí ele sai e culpa a igreja. A culpa é da igreja, pastor, a culpa é do pastor, a culpa é do diácono, a culpa é do líder de louvor, a culpa é do líder das mulheres, a culpa é dele. Menino, criança que fica botando a culpa no outro. Quando nós estamos passando por provação, Deus nos matriculou na escola da maturidade. Deus está querendo nos tornar maduros. Ele vai dizer, porque uma vez que vocês passam, uma vez que é confirmada a aprovação da vossa fé, ela vai produzir em vocês algumas coisas. Ele diz, perseverança. A perseverança faz você ter ação, você manter firme e ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e habilitados, íntegros, em nada deficientes. Você está falando maturidade, crescimento. E aí, para alcançar esse alvo, Deus faz pelo menos 3 coisas com a gente aí, nesse processo. Entendeu o processo? Primeiro, Deus realiza uma obra por nós. Ele diz, eu salvei vocês. É uma obra fora de nós, em Deus. Ele realiza em favor de nós, por nós. Segundo, Deus realiza uma obra em nós, dentro de nós. O que é? Ele nos salva, e a Bíblia diz que Ele nos salvou para santificação. E é exatamente esse processo chamado santificação que eu e você sofremos tanto nessa caminhada. Porque às vezes nós pensamos que pecado é só os 7 capitais, né? E quando a gente começa a se deparar com muitas fraquezas em nós, nós não sabemos lidar muito com elas. Mas esse processo continua na vida do salvo, a santificação. E aí nesse processo é Deus realizando essa obra dentro de nós. Terceiro, Deus realiza a sua obra através de nós. Ele diz, eu salvei vocês, eu coloquei vocês nesse processo de santificação, agora eu tenho um serviço a vocês. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Entender esse processo em que Deus nos insere, em que Deus nos colocou. Irmão, preste atenção, nossa geração é tão imediatista, ela quer tanto na hora, que a maioria deles desistem antes de começar o processo.
Não é nem no mês, nem chega na metade do processo. Existe um tempo em que Deus vai trabalhando em nós o caráter dele. É um processo em que Deus está trabalhando em nós. E o que Deus usa, pastor, para esculpir esse caráter? Provação. Porque Ele tem que provar a nossa fé. E aí preste atenção, a gente não entende. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão para dar a ele o filho da promessa. Deus trabalhou 13 anos em José, antes de colocá-lo como o segundo maior do Egito. Deus trabalhou 80 anos em Moisés, antes dele se tornar um grande líder. Quando quando Samuel vai visitar Davi nas campinas de Belém, e Samuel unge Davi rei, Deus trabalhou em Davi 10 anos, antes dele assentar no trono. E quantas provações esses homens passaram, quantas provações todos passaram, e Deus foi aperfeiçoando esses homens. As provações, elas nos ensinam, elas nos tornam maduros. Primeiro, entender o processo. Fala comigo, entender o processo. É esse o processo. Faz parte do processo. A provação na nossa vida faz parte do processo em que Deus está esculpindo em nós a imagem do seu Filho. Segundo, precisamos buscar de Deus sabedoria em tempos de provações. 5, olha o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Busque de Deus. Sabe o que é isso? Deixa eu te explicar o que é. Uma coisa que a maioria de nós não fazemos. Porque quando nós começamos a passar por provação, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: Senhor, me tira desse negócio. Senhor, resolve esse problema para mim. Senhor, não sei o que eu faço. Não é assim? Raramente eu e você oramos assim: Senhor, me ensina o que o Senhor quer ensinar nesse processo que eu estou passando. O que o Senhor quer me ensinar com essa perda? O que o Senhor quer me ensinar com essa dor? O que o Senhor quer me ensinar com essa escassez? O que o Senhor quer me ensinar com esse não? É isso que é pedir sabedoria. O que eu preciso mudar, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo nesse tempo? Entende como nós estamos distantes? A primeira coisa que fazemos na provação talvez é apontar alguém, buscar culpados, buscar alguém para eu impor minha culpa, e não falar com Deus: Senhor, me ensina o que o Senhor quer. Me ensina o que o Senhor quer, o que eu preciso aprender nesse tempo. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e de sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Não. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Você precisa conhecer a Bíblia. Esse ponto é conhecer a Bíblia. Mas o que o Tiago está querendo dizer é: preste atenção. Não é só conhecer a Bíblia, é usar a Bíblia de maneira correta. Isso é sabedoria. A forma certa de aplicar o conhecimento, a maneira correta de se aplicar o conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Logo, se eu entendo que Deus me inseriu nessa provação, ou permite eu passar por tais provações, para produzir em mim maturidade, e se eu olho para a vida com o olhar de Deus, eu preciso entender que o sábio busca maturidade, e o tolo busca prazer. O sábio, ele olha para a circunstância e para a provação que está passando e diz: como eu vou sair melhor dessa provação? E o tolo: me tira logo disso aqui que eu quero prazer, eu quero alívio. Segunda coisa, precisamos buscar sabedoria. Quando estamos sendo provados, precisamos pedir a Deus sabedoria para não desperdiçar oportunidades. Não é essa... É uma frase, eu acho que é de chinesa, que ele diz: em grandes crises, nós temos grandes oportunidades. Mas pastor, não estou conseguindo entender.
Uma vez eu tratei um moço, e ele tinha muita dificuldade no casamento, e ele expôs para mim muita dificuldade dele, e muitas falhas que ele cometia. E ele falou: pastor, eu faço isso mesmo, sou assim. E a esposa dele abandonou ele, abandonou mesmo, foi embora. E ele não via isso, e ele sofreu muito. E nesse período de sofrimento ele tinha duas opções: ou ele se entregava ao sofrimento, ou ele aprendia com o sofrimento. E eu comecei a falar com ele assim: olha, o que você vai aprender com esse tempo de dor? Você precisa aprender a ser um melhor marido, você precisa aprender a ser um melhor pai, você precisa ponderar onde você falhou, onde você errou, você deixou de ser homem de Deus aqui, você deixou de ser homem de Deus ali, você deixou de fazer isso. E ele começou a pegar todas essas coisas e falou: pastor, o senhor tem razão, porque em grandes provações nós temos grandes oportunidades de melhorar, grandes oportunidades para nos tornar melhores. Quando buscamos em Deus sabedoria para passar pelas provações, nós utilizamos as provações para o nosso bem e para a glória de Deus. E é isso que Tiago está ensinando para nós. Peça a Deus sabedoria para passar pelas provações, e não para ser livre delas. Elas vão ensinar vocês, e no final delas, vocês estarão habilitados. Vocês sairão mais fortes, melhores, mais robustos, mais sábios, mais maduros. Peça a Deus sabedoria. Terceiro, quando somos provados, precisamos orar com fé. Tiago vai dizer: peça, porém, com fé, verso 6, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele diz que tem homens que oram, mas que duvidam. E diz que esses homens são semelhantes a pelo menos duas coisas que ele diz aí. Pelo menos uma coisa ele vai dizer importante para nós, preste atenção. Ele vai dizer: é semelhante à onda, ela vai e volta. Uma hora ele oscila demais, ele até em alguns momentos crê, mas ele oscila entre a fé e a incredulidade, ele oscila entre o ânimo e o desânimo, ele oscila entre o otimismo e o pessimismo. Um dia ele está fervoroso, outro dia ele está abatido. Ele está dizendo, ele é assim, ele vai e volta com muita constância, ele não permanece, ele não se mantém, ele oscila em todas as coisas. Tem muitas pessoas sofrendo no casamento por homens que oscilam. Muitas mulheres sofrendo. Tem muitos homens sofrendo no casamento por mulheres que oscilam. É muito ruim ficar com alguém inconstante, não é? Talvez essa seja uma realidade da sua casa. Ele está falando desses homens, não sejam assim. E ele está dizendo, esses homens, quando eles oram assim, eles não recebem nada de Deus. A palavra, quando ele diz duvidando aqui, ele está dizendo duas mentes. Esses homens têm duas mentes em um só corpo. Um pensa uma hora, essa mente pensa uma coisa, outra hora a outra mente pensa outra coisa. Eles não conseguem permanecer, eles não conseguem constância. É uma pessoa dividida. A fé diz sim, a descrença diz não. Ele avança e diz o seguinte: esses homens são homens de ânimo dobre. Ele diz, olha, não suponha, verso 7, que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. 8, homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Quando ele diz duvidando, ele fala duas mentes. Quando ele diz ânimo dobre, ele está dizendo duas almas em um só corpo. Mas o que é isso, pastor? Calma, irmão. É só a ideia da palavra grega. Era como se houvesse duas almas em um só corpo. Ele está dizendo, almas divididas. É aquele que tenta andar em dois caminhos. Ele tenta servir a dois senhores. Ele tenta viver em paz com Deus e em paz com o mundo. Tiago diz, não, esses homens não chegarão à maturidade. São os homens inconstantes. Eles, quando a onda bate, quando o vento bate, os leva para qualquer lugar. Eles são imaturos, logo porque são imaturos e a inconstância não deixa eles crescerem, eles são levados por qualquer vento de doutrina, para qualquer lugar, aonde estiver mais atraente, ele vai. O
O que Tiago está dizendo para mim, para você é isso. A igreja precisa amadurecer, senão ela vai aonde for mais atraente. E saiba de uma coisa, Satanás sabe exatamente o que atrai a mim e a você. Ele diz qualquer doutrina que pareça ser mais agradável, mais atraente para ele, mais prazerosa, porque ele não é maduro, ele vai. É simples assim. E Tiago está dizendo, não pense que esse homem vai alcançar do Senhor alguma coisa. Talvez seja por isso, irmão, que nada muda na sua vida. Está faltando você corrigir isso. Constância. Pedir com fé, sem duvidar. Entender o tempo. Entender o processo. Eles são como crianças, esses homens. Por isso, muitas pessoas não se firmam em igreja alguma. Eles são inconstantes. Quando a igreja parou de me trazer prazer e agrado, eu mudo para outra igreja, porque eu sou inconstante. Aqui não tem nada mais que me atraia. Nada mais que me dá prazer. Muito pelo contrário, eu estou um pouco incomodado aqui. Então, como ele é imaturo, inconstante, ele muda. E Tiago está dizendo, não, esses homens não vão alcançar nada do Senhor. Eles podem pedir, mas ele diz, peça porém com fé em nada duvidando, porque o que duvida é assim. Ele é inconstante. E ele avança, vai para o 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Deixa eu te explicar esse trecho. Tiago aplica o princípio aqui da sabedoria usando duas circunstâncias e pessoas específicas na igreja. Ele usa os cristãos pobres, está calor e misericórdia, e os cristãos ricos, para mostrar essa sabedoria e essa maturidade. Por que Tiago faz isso? Porque o dinheiro e o status estava sendo um problema entre aqueles irmãos. Estava acontecendo esse tipo de problema. Preste atenção, irmão, a Bíblia nunca ensinou que a riqueza em si é um mal. Nunca. Salomão pediu ao Senhor sabedoria. O Senhor deu a ele sabedoria e riqueza. Tudo, absolutamente tudo vai depender de como a riqueza, primeiro, foi adquirida, como ela é usada e qual lugar a riqueza ocupa no coração do homem. Aí sim é o mal. Homem possui riqueza, não há problema algum na Bíblia. Jó foi um homem rico. Abraão rico. Davi rico. Salomão riquíssimo. Mas o problema é como essa riqueza foi adquirida. Como essa riqueza é utilizada. E qual o lugar que ela ocupa no meu coração. Ele vai dizer, o pobre deve se gloriar pelo que ele tem de permanente no céu. É o que o Tiago está dizendo. Você, cristão pobre, se glorie com a herança. E o rico, ele vai dizer, glorie-se pelo que ele não tem de permanente na terra. Deixa eu te explicar. É como se um falasse assim, quando ele for provado, o pobre diz assim, quão rico eu sou quando ele está sendo provado, porque eu tenho uma herança permanente no céu. E o rico, quando está sendo provado pelas glórias do mundo, ele diz, quão vulnerável eu sou, porque nada do que eu tenho pode me dar algo de permanente no céu. É isso que Tiago está querendo dizer. Um missionário chamado Jim Elliot disse o seguinte, não é tolo, preste atenção, ele diz, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Perceba o quanto nós sofremos por tais coisas. Perceba que nós vinculamos provações assim. O quanto nós sofremos.
Sofremos por aquilo que não se pode acumular. Quanta sabedoria falta em nós. Aqui Tiago está mostrando o pobre e o rico, cada um olhando para a eternidade na sua perspectiva de vida. Tiago compara a segurança do rico aqui. Ele diz, olha a segurança do rico, aquele que confia na riqueza. Ele vai dizer, ele é muito frágil. Olha aí, ele diz, porque o sol, verso 11, se levanta com o seu ardor, calor, com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago está dizendo, tolice, confiar na riqueza. O rico que confia nos seus bens, nas suas posses, olha quão vulnerável é, quão frágil ele é. O quão fraco ele está dizendo, o sol vai nascer, e quando o sol nasce, é certo que ele nascerá, ele seca a erva, e a erva cai e murcha. Ele está dizendo, assim é o rico, assim é aquele que lança sua confiança na riqueza, assim é aquele que acredita que pode passar pelas provações com riqueza. Por mais ricos que os homens sejam, eu nunca vi nenhum rico, com toda a sua riqueza, ressuscitar um filho quando morre. E talvez a morte e a perda de um filho é o funeral do próprio pai. É por isso que ele está dizendo, ele não deve confiar. É muito frágil. Então Tiago diz que na provação, nós precisamos olhar para a recompensa, olhar para a promessa. Deus nos prova para o nosso bem. Quando nós somos provados, nós desenvolvemos paciência. Quando nós somos provados, nós somos galardoados. Quando nós somos provados, nós temos oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Nós precisamos aprender a enxergar a provação de outra maneira. Precisamos olhar para ela de outra maneira, entender que a aprovação é um processo natural do cristão, e é um processo natural que Deus vai gerar em nós maturidade, crescimento, esperança, perseverança, paciência, mansidão, domínio próprio. Ele está dizendo, contra essas coisas não há lei. Nós precisamos parar de nos desesperar nas provações, de ficar loucos, de culpar pessoas, começar a entender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O Senhor me acabou de me inserir em algo, eu acabei de entrar em uma provação, Senhor, e como o Senhor quer me tirar dela? De que forma eu vou sair dela? Irmão, preste atenção, é por isso que Tiago diz, olha para a promessa, olha para a esperança, aí sim você vai entender quando o Tiago diz, alegrem-se, irmãos, estejam alegres ao passar pelas provações. Preste atenção, irmão, já estou acabando. Eu sei que a última do ano está cansado, ouviu, pastor, o ano inteiro, mas não preocupa não, tem mais um ano que vem para vocês me ouvir. Irmãos, ele está falando, nós vamos passar por elas, de diversas formas, em diversos tempos, mas alegrem-se, mas pastor, não dá para ser feliz assim. Ele fala, olha para a promessa, ele está dizendo, no 12, bem-aventurado o homem, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ele está dizendo, olha para frente. Conta-se a história de uma mulher piedosa, muito piedosa, que amava a Deus. E ela perdeu o seu filho em um acidente. E ela se recolheu em sua melancolia. Se abateu muito. Foi quando então ela leu o Salmo 18, no verso 46, que diz, vive o Senhor. E ela pegou essa frase, e ela foi consolada. E ela começou a consolar-se a si mesma, com essa frase, vive o Senhor. O meu filho está morto, mas vive o Senhor. Foi quando ela perdeu o outro filho em um acidente.
E aí ela continuou se fortalecendo no Senhor. Com essa frase ela disse: talvez o consolo se foi, mas o meu Senhor está vivo. Talvez o consolo morreu, mas o Senhor está vivo, porque a Bíblia diz: vive o Senhor. E ela tinha uma filhinha pequenininha. Eram 2 meninos e uma menininha bem novinha. Foi quando eles sofreram outro acidente. E aí foi o golpe fatal na vida dessa senhora piedosa. Ela perde o seu amado esposo no acidente e sobrevive só ela e a sua filhinha. E aí ela se afundou em uma depressão profunda. Ela se afundou em uma dor profunda. E essa senhora piedosa já não dizia mais nada para ela mesma. Foi quando ela foi surpreendida pela filhinha dela pequenininha, que veio correndo aos prantos, chorando, e disse: mamãe, Deus morreu, mamãe. Mamãe, me fala se Deus morreu, mamãe. E ela entendeu, e com as frases dessa criança ela disse: não, o Senhor está vivo. E ela foi consolada de novo no Senhor, e ela restaurou as suas forças no Senhor, e ela recobrou a sua força no Senhor. Eu quero te dizer que independente das perdas, o Senhor continua vivo. Independente das circunstâncias, Ele vive e reina soberanamente. Independente das circunstâncias, Ele tem um plano e um propósito final para mim e para você. Olha para a promessa. Ele disse: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque existe algo reservado para vocês, algo preparado para vocês. Como Lutero disse, naquele exemplo daquele lindo hino que a gente canta, que ele disse: se tivermos que perder famílias, bens, poder, Ele é o nosso castelo forte. No meio das provações, entenda o processo. No meio das provações, busque sabedoria a Deus. No meio da provação, não busque culpados. Peça ao Senhor para ensinar você. Peça ao Senhor para conduzir você. Peça ao Senhor para aperfeiçoar você. Elas são passageiras, elas vão passar. As provações não ficarão permanentes em você. Você não ficará a vida inteira nela. Quando você aperfeiçoar, você sai e Ele matricula você em outra, porque você ainda não alcançou o propósito dele. Ele diz: até que vocês sejam perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Sabe quem é assim? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está falando: eu salvei vocês, eu estou santificando vocês, e eu estou usando a provação e as provações para aperfeiçoar vocês, para santificar vocês. Mas chegará o dia em que eu irei glorificar vocês, e aí não haverá mais provação. Vocês serão perfeitos, íntegros. Ah, irmão, então nós podemos bradar como Paulo bradou em 2 Coríntios. Ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que fazer no tempo da provação? Entender o processo, pedir a Deus sabedoria, não buscar culpados, pedir ao Senhor para nos ensinar. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer me aperfeiçoar? Precisamos orar com fé, sem duvidar, que Deus é galardoador daqueles que o temem, daquele que busca. Por isso Ele vai dizer: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A partir de hoje, veja a aprovação com os óculos de Deus, com os olhos de Deus. E aí sim você vai poder dizer: irmãos, alegrem-se nas provações. Alegrem-se nas provações. Sejam perseverantes nela, para que vocês sejam abundantes em toda obra que o Senhor
confiou a nós. Os tempos de provação vêm, fazem parte. Mas o Deus que controla não só a nossa vida, mas também as provações, é o mesmo Deus que com uma única ordem dele, depois de ter nos ensinado quem ele é e qual o propósito dele, com uma única ordem, ele diz: mar, aquieta-te. E o mar se aquieta. As tempestades, ele diz: cessem. E elas cessam. Esse é o Senhor da igreja. Amém.